O Salmo 82 é um texto que aborda a justiça divina e a responsabilidade dos líderes. Aqui está uma reflexão sobre esse salmo. Introdução e contexto. O Salmo 82 apresenta uma visão em que Deus está no meio de um conselho celestial, julgando os deuses ou líderes que foram designados para governar e administrar justiça na terra. É um salmo que exorta a justiça e denuncia a corrupção e a opressão. A justiça de Deus. No versículo 1, Deus toma seu lugar no conselho divino e pronuncia julgamento. Isso enfatiza que, acima de qualquer autoridade humana, Deus é o juiz supremo, observando e julgando as ações dos líderes. A condenação dos líderes injustos. Os versículos 2 a 5 descrevem a falha dos líderes em administrar a justiça. Eles são acusados de favorecer os ímpios e ignorar os direitos dos pobres, necessitados, órfãos e oprimidos. Esses versículos são um chamado poderoso para que os líderes exerçam justiça e equidade, protegendo os mais vulneráveis. A consequência da injustiça. Nos versículos 6 e 7, Deus lembra aos líderes sua mortalidade e a responsabilidade que têm. Apesar de serem chamados de deuses e filhos do Altíssimo, eles morrerão como qualquer ser humano comum se não cumprirem suas responsabilidades justas. O clamor por justiça. O salmo termina com um clamor para que Deus se levante e julgue a terra, pois todas as nações pertencem a Ele. Este é um pedido para que Deus intervenha diretamente, trazendo justiça onde há corrupção e opressão. Aplicação prática. Responsabilidade dos líderes. Este salmo é um lembrete claro para todos os líderes, sejam eles políticos, religiosos ou comunitários, de que sua posição de autoridade vem com a responsabilidade de administrar a justiça e proteger os direitos dos vulneráveis. Chamado à justiça. Para todos os crentes, este salmo é um chamado para se engajar na luta por justiça e equidade, seguindo o exemplo divino de cuidado com os oprimidos e necessitados. Esperança na justiça divina. Embora a injustiça possa prevalecer temporariamente, este salmo nos dá esperança de que Deus é o juiz supremo e, em última instância, estabelecerá justiça sobre toda a terra. Salmo 82, versículo 8. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois tu possuis todas as nações. Tem um significado profundo e vários aspectos a serem considerados. Significado de Salmo 82, versículo 8. Invocação para a intervenção divina. O salmista está pedindo a Deus que se levante e tome ação direta para julgar a terra. Isso reflete uma súplica urgente para que Deus intervenha nas questões humanas e estabeleça a justiça divina, corrigindo a injustiça e a opressão prevalecentes. Reconhecimento da soberania de Deus. Ao afirmar pois tu possuis todas as nações, o salmista reconhece que Deus é o soberano supremo sobre todas as nações e povos da terra. Isso implica que Deus tem a autoridade e o direito de julgar todas as pessoas e governar sobre todos os territórios. Esperança na justiça final. Este versículo também expressa uma esperança na justiça final de Deus. Embora os líderes humanos possam falhar em administrar a justiça, há uma confiança de que Deus, em sua justiça perfeita, trará um julgamento justo e restaurará a ordem divina. Implicações teológicas. Teologicamente, este versículo sublinha a crença de que Deus é o juiz supremo do mundo e que todas as nações estão sob seu domínio. Ele possui autoridade não apenas sobre Israel, mas sobre todas as nações, reafirmando o poder universal de Deus. Chamado à responsabilidade humana. Embora o salmista clame pela intervenção divina, há também uma implicação de que os líderes humanos têm a responsabilidade de agir com justiça, refletindo o caráter de Deus em suas ações. Este versículo desafia os líderes a reconhecerem sua sujeição à autoridade divina e a governarem com justiça. Confiança em Deus. Este versículo nos encoraja a confiar na justiça de Deus, especialmente quando enfrentamos situações de injustiça e opressão. Podemos confiar que Deus, em seu tempo, trará justiça e retidão. Soberania divina. Reforça a ideia de que, independentemente das circunstâncias presentes, Deus está no controle soberano de todas as nações e eventos mundiais. Isso nos dá uma perspectiva de que nada escapa ao olhar atento e justo de Deus. Responsabilidade de liderança. Líderes e governantes são chamados a refletir a justiça divina em suas decisões e ações.
Eles devem lembrar que são responsáveis perante Deus e que seu julgamento final virá de Deus, que possui todas as nações. Conclusão do Salmo 82. O Salmo 82 é uma poderosa exortação à justiça e à responsabilidade, tanto divina quanto humana. Nele, vemos Deus no papel de juiz supremo, chamando os líderes terrenos à responsabilidade por suas ações injustas e opressoras. Este salmo nos lembra que Deus observa e julga todas as ações dos líderes, destacando a necessidade de justiça, equidade e proteção dos mais vulneráveis. A condenação dos líderes corruptos e a afirmação da mortalidade humana enfatizam que ninguém está acima da justiça divina. A súplica final para que Deus se levante e julgue a terra reflete uma profunda confiança na soberania e na justiça de Deus. Ela expressa a esperança de que, apesar das falhas humanas, a justiça divina prevalecerá e todas as nações reconhecerão o domínio de Deus. Deus como juiz supremo. O Salmo destaca Deus no papel de juiz supremo, observando e julgando os líderes humanos. Responsabilidade dos líderes. Líderes são chamados a administrar justiça e proteger os vulneráveis, refletindo o caráter divino. Condenação da injustiça. Deus condena a corrupção e a opressão, lembrando os líderes de sua mortalidade e responsabilidade. Esperança na justiça divina. A súplica para que Deus julgue a terra reflete a confiança de que a justiça divina prevalecerá. O Salmo 82 nos desafia a buscar e promover justiça em nossas próprias esferas de influência, lembrando que estamos sob o olhar atento de Deus, o juiz supremo. Ele nos chama a ser defensores dos oprimidos e agir com equidade, confiando na soberania de Deus sobre todas as nações e na sua capacidade de estabelecer a verdadeira justiça. Em suma, o Salmo 82 é uma convocação à justiça, um lembrete da responsabilidade dos líderes, e uma afirmação da esperança na justiça e soberania de Deus sobre toda a terra.